Oi, gente, vocês não têm noção da alegria que é pra mim estar gravando esse vídeo pra vocês depois de tanto tempo. Eu vim aqui contar um pouquinho pra vocês tudo o que aconteceu, né, nesses últimos meses, por que que eu realmente sumi, né, já de sumir, isso mesmo. Eu tinha vindo aqui, falado pra vocês que a gente ia continuar com as postagens, e aqui do Zero Positivo, né, e aí, naquela mesma semana, postei alguma coisinha e depois eu realmente não apareci mais. Eu fiquei bem chateada, né, de ter falado que eu ia voltar. Só que aconteceu, assim, uma coisa nesse caminho, nessa semana, que foi um susto bem grande, assim, uma surpresa muito grande. E aí eu vim contar tudo pra vocês o que aconteceu, porque eu me sinto nessa responsabilidade, assim, né, de justificar um pouco e compartilhar com vocês, né? Para que vocês vejam que eu também sou um ser humano que passa por dificuldades e enfrento aí algumas lutas na minha vida. E, enfim, vamos começar a conversar, né? Bom, eu tinha já, acho que em julho, não lembro quando foi a última postagem que a gente fez do ano passado aqui. E aí eu tava com um pouco de estafa mental, né? Falei, vou dar um tempinho, vou me reorganizar e tal. Tava meio pra baixo, psicologicamente. E quando eu fico assim, eu gosto de me afastar um pouco das redes sociais. Isso pra mim faz muita diferença, né? Só que eu não gostaria de deixar aqui sem postar nada, né? E aí, por conta disso, né, eu fiquei mal e tal. Mas eu queria voltar. E eu acabei, depois que passei por esse processo, vindo aqui, né, falando que eu ia voltar, assim, que a minha intenção nunca foi parar, a gente só tem altos e baixos, né? Só que, naquela semana, eu descobri que eu tava grávida. E aí foi um choque bem grande, apesar de nós já estarmos, né, conversando sobre isso novamente e tal. Eu já tenho, né, uma filha, pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora, que eu vi que tem muita gente que começou a me seguir, mesmo com o Instagram e as outras redes estando paradas. Eu fiquei surpresa de ver como que Deus ele ainda continua levando a mensagem que precisa ser levada, mesmo quando a gente tá ali, né, não muito afim de fazer isso. Foi uma surpresa muito grande para mim nisso, sempre chegando pessoas novas. E sejam todos muito bem-vindos. Tô contando a minha história aqui agora para vocês. Então, assim, foi um choque muito grande, a gente sempre fica com esse choque, mesmo quando você se programa, né? Com a minha primeira filha foi a mesma situação. E aí eu falei, e agora, né? Eu já imaginei que eu ia começar a passar mal, igual da primeira vez, e foi o que aconteceu. Eu comecei a ficar com muito enjoo, comecei a ter dificuldade de cozinhar. Só que eu senti que eu estava tendo um cansaço muito grande, muito, além do normal, sabe? Do primeiro trimestre, que toda gestante, né, sabe que a gente tem mesmo. Só que eu só conseguia ficar deitada. Se eu levantasse, eu sofria muito. E eu, né, falei, bom, será que é assim? Todo mundo fala que uma gestação é diferente da outra, né? Então tudo bem. Só que já era final de ano, era outubro. E nós iríamos viajar em dezembro. E foi bem a mesma época que eu também descobri da minha filha, da primeira filha. E aí, eu falei, e agora? Eu vou ter que correr atrás de médico antes de viajar, porque da outra vez eu não consegui, gente. Foi um sufoco. Viajei sem ter conseguido fazer um ultrassom, sabe? Então dessa vez eu fui muito rápida. Eu fui atrás de um médico, uma médica, né, que eu já conhecia, que era uma conhecida minha mesmo. Ela não fazia mais acompanhamento pré-natal, mas ela conseguiu adiantar todos os exames até eu achar uma obstetra que eu gostaria, né? E eu fiquei bem aliviada porque eu consegui adiantar muitos exames. Então, com 8 semanas de gestação, eu já estava fazendo o meu primeiro ultrassom, coisa que foi inédita para mim, né? E aí foi quando as coisas começaram a virar de cabeça para baixo, porque nessa primeira ultrassom a gente descobriu um hematoma. E a médica falou assim, tem um hematoma aqui. Quando ela falou isso, eu já sabia do que se tratava,
porque eu recém tinha acompanhado uma outra colega minha que passou por esse problema. Então eu tava muito por dentro, assim, do assunto, sabe? E foi assustador. Quando ela falou, eu fingi que não sabia de nada, fiquei quietinha, mas eu já sabia do que se tratava, eu já sabia tudo que ia acontecer nos próximos dias. E isso até era um indício do meu cansaço extremo, porque o hematoma, ele estava realmente sugando todas as minhas energias, né? Então era um hematoma retrocoriônico. Para quem não sabe, é um descolamento ovular, né, que a gestante acaba tendo geralmente no início da gestação, que é essas 12 primeiras semanas. E aí você tem que ficar restrita de muitas coisas fisicamente. Então, eu não podia mais correr, que é um esporte que eu amo fazer e que realmente muita gente viu lá no meu perfil pessoal que eu parei de postar tudo sobre corrida, que era algo que me alivia, né, psicologicamente. Eu não podia mais correr, eu não podia mais fazer nenhum outro tipo de exercício, eu não podia ficar em pé, eu não podia tomar banho em pé. É uma coisa assim de louco. Você simplesmente tem que parar de fazer tudo. Então, não podia cozinhar, não podia limpar minha casa, não podia pegar minha filha no colo. Então, foi um banho de água fria em cima de mim, né? Que gosto de fazer as coisas e assim, acabou meu mundo ali, sabe, gente? Eu não tinha nem cabeça para voltar e fazer conteúdo, nem nada. Eu não conseguia pensar nisso. Eu fiquei tão assim, mal por saber dessa situação, fora o risco de você, mesmo fazendo todos esses cuidados, perder o bebê. Porque ele ainda existe, é algo que foge do seu controle. Você pode fazer tudo o que a médica te recomenda, mas ainda assim você pode perder o bebê. Eu entreguei, claro, nas mãos de Deus e fui vivendo um dia de cada vez, como a gente precisa fazer. Não tinha muito o que ser feito e assim, era uma situação tão delicada que eu não me sentia à vontade de abrir para ninguém. Na internet, principalmente, eu não falei nada, eu contei para familiares, né, próximos, alguns amigos muito próximos. E com o passar do tempo as pessoas foram percebendo, né, nos locais que eu frequento, como a igreja, por exemplo, foram percebendo que tinha alguma coisa errada, que eu não podia fazer algumas coisas, que eu ficava sentadinha mais no banco, não levantava. Então, muita gente foi sabendo da gestação aos poucos, né, conforme as coisas iam acontecendo. Agora eu já tô com uma barriguinha, então não tinha mais como esconder. Então, a igreja inteira já sabe praticamente, né, e as pessoas aqui que convivem comigo já sabem da gestação. Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, eu estou de 18 semanas. Só para quem não entende das semanas se situar, são 4 meses, quase chegando nos 5 já. E a gente tá vivendo uma fase agora muito mais tranquila, graças a Deus, né? Ainda com muitos cuidados, mas uma fase muito mais tranquila, e é por isso que hoje eu me sinto mais à vontade de vir aqui falar com vocês, porque a minha disposição está de volta, a minha animação tá diferente e eu quero continuar e eu não vou perder, né, esse gás que eu tô sentindo agora, porque realmente o problema do hematoma é que eu tomei, né, progesterona e tal, eu tinha que inserir a progesterona todos os dias à noite, e só que eram duas possibilidades, né? Ou o nosso organismo, ele reabsorve esse sangue que fica ali acumulado desse descolamento, né, desse hematoma, ele cura sozinho, sabe? Ou então ia ser expulso através de um sangramento, por exemplo, né? Ou um aborto. Então eu ficava ali, né, sem saber o que ia acontecer. Graças a Deus eu não tive nenhum sangramento, gente, eu só tinha dores mesmo. E no final das 12 semanas, né, eu tava numa expectativa muito grande, porque normalmente é só no primeiro trimestre que dura, né, esse hematoma. E assim, só que até lá foi muito difícil, né, é o que eu falei pra vocês, um dia de cada vez. E aí, do cansaço, né, que eu tô até meio perdendo de raciocínio. Eu ficava muito cansada, porque o meu organismo precisava trabalhar 2 vezes, né? Uma para reabsorver esse problema, esse hematoma.
e o outro para manter o bebê, que já é um cansaço muito grande no primeiro trimestre, a gente já tem esse cansaço. Mas o hematoma era em dobro, por isso que eu ficava tão cansada. Então eu fui entendendo, né, isso com o passar do tempo. E aí, antes de viajar, a gente fez outro ultrassom. Eu lembro que foi na semana que a gente ia viajar. Eu tava assim numa expectativa muito grande, porque ia ser uma viagem muito difícil se eu ainda estivesse com esse hematoma, porque, querendo ou não, quando a gente viaja, a gente acaba tendo que fazer algumas coisas, né? Andar bastante, às vezes tem alguma escada para subir, aeroporto tem escada também, tem elevador também, né? Mas enfim, você acaba fazendo algum tipo de esforço, né? Era muito difícil pensar que eu ia conseguir fazer essa viagem. E aí a gente fez o ultrassom, eu tava com bastante fé naquele dia, e a médica olhou, era a mesma médica que fez o ultra. Fiquei bem feliz por ter dado certo isso. E ela falou, olha, eu não tô vendo mais hematoma aqui. Gente, foi um alívio tão grande, sabe, pra mim, quando ela falou isso. Eu nem sei explicar assim pra vocês. Eu fico muito emocionada de saber que Deus, ele permitiu que esse bebê vivesse, sabe? Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na nossa família e é uma história que a gente sempre vai ter para contar. E é muito engraçado porque é uma coisa que muitas mulheres passam por esse problema e muitas não conseguem segurar, né, a criança. Não por falta de você ter feito tudo que você podia, mas porque simplesmente não era para ser e não deu certo. Então, eu sou grata a Deus muito, 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 gente, por ter permitido passar por tudo isso, sabe? Ainda estou tendo alguns cuidados, estou começando, né, recomeçando devagar. Já estou fazendo alguns exercícios, correr não posso por enquanto, porque é um esporte de impacto e ainda tenho risco de queda, né? Eu não posso cair. Mas assim, eu tenho me sentido muito bem e muito feliz de estar me sentindo mais à vontade de falar sobre isso agora, que esse pesadelo já passou. Mas os cuidados permanecem, né? Eu que sou uma pessoa que gosto muito de cantar, não sei se eu já falei para vocês, agora que eu tô voltando, né, a participar de alguns louvores, ainda não estou cantando sozinha, ficando muito em pé, usando saltão, tudo devagar, sabe? Tudo recomeçando. Mas já é uma felicidade muito grande para mim poder, por exemplo, limpar alguma coisinha da minha casa. Não lavo os banheiros pelo risco de queda, meu marido tá fazendo isso para mim, mas eu já posso fazer um almoço, eu já posso pegar minha filha, eu posso, sabe? É uma felicidade tremenda para mim. Se vocês soubessem, a gente só dá valor às vezes, né, em algumas situações quando a gente perde elas, mesmo que sejam coisas do cotidiano e você simplesmente não pode mais fazer aquilo, é quando você realmente sente mais falta daquilo e vê a importância que aquilo tem na sua vida. Então, tudo isso aconteceu, né? Nesses últimos meses. E eu precisei, gente, eu precisei desse tempo para processar tudo isso, para me sentir à vontade de voltar, porque eu não poderia voltar aqui sem contar tudo isso antes, porque, poxa vida, faz parte do que eu tô vivendo, de quem eu sou, e com certeza eu vou querer, a partir de hoje, compartilhar com vocês toda essa experiência que vai ser essa segunda gestação, tendo já uma filha. Eu acho que vai ser uma novidade, né, e algo pra gente compartilhar aqui, né, onde a gente já tem feito isso, falando sobre a educação cristã, como que vai ser esse processo, né? A Betina, ela tá muito empolgada com a chegada desse bebê, ela tá assim, num êxtase, como se fosse uma boneca que ela vai ganhar, sabe? Então, assim, eu tô, né, nessa empolgação, tô com essa expectativa de saber como que vai ser, né, ter duas crianças em casa. Eu acho que as coisas mudam bastante, mas ao mesmo tempo, né, a gente precisa. Enfim, gente, é muita coisa acontecendo e a partir de agora eu quero poder mostrar o dia a dia, falar, né, com vocês aqui, tentar estar mais presente, porque, nossa, é tão difícil para mim, mas eu prometi para mim mesmo que eu quero tentar, que a gente vai estar aqui compartilhando nossas lutas, nossas dificuldades agora que eu estou, né, me sentindo mais aberta para isso. E, enfim, foi isso que aconteceu, por isso que eu sumi, mas eu estou de volta. E com a graça de Deus, enquanto eu puder estar aqui,
eu quero estar. Eu sei que depois que o bebê nascer vai ser bem mais difícil, né? A gente sabe que exige uma demanda muito grande com o recém-nascido em casa. Mas, mesmo assim, se eu não tiver nada para postar aqui, pelo menos mostrando a rotina para vocês de como tem sido com o bebezinho, o que a gente tem feito, se é como que a gente tem mantido, né, o tempo de oração, meditação, né, que a Betina tem feito isso, os cultos familiares, como que tem sido tudo isso com o bebê recém-nascido? Então, eu tô muito animada para compartilhar tudo isso com vocês. Mesmo agora durante a gestação, passo a passo, né, as coisinhas que a gente vai ganhando, como que tem sido, eu acredito que vai ser algo bem legal para a gente compartilhar, né? A maternidade, ela é maravilhosa. Então, eu estou muito animada para trazer para vocês essa rotina, esse dia a dia agora, né, com essa gestação e com tudo que vem pela frente. Eu agradeço de coração quem nunca me abandonou, porque eu continuei recebendo mensagens, apesar de eu não ter respondido ainda, porque eu ainda estava meio insegura e tentando esperar tudo passar, mas eu agradeço de coração porque é isso que me motiva, sabe, a continuar aqui, saber que vocês não desistem de mim e saber que esse conteúdo é tão importante que vocês ficam ali, por favor, não pare, gente, porque isso faz toda a diferença. Então, fica aqui o meu abraço, meu carinho. E é isso, vamos juntos nessa jornada, continuar falando sobre educação cristã, porque hoje, mais do que nunca, a gente precisa continuar. Então aguardem que vai vir muito conteúdo bom, algumas reformulações aí que eu estou pensando, mas que vocês vão saber já já. E é isso, vamos guardar um pouquinho para o próximo vídeo, né? Gente, um abração, um beijão, tchau, tchau para vocês.